Será que o seu dinheiro está correndo risco no Nubank? E é nessa reportagem do Metrópolis que a gente vai dar uma olhada. Fique até o final do vídeo que eu vou dar umas dicas para vocês também e vamos lá reagir a essa nova notícia aí que saiu que tá bombando, hein? Pedir para você pensar na sua conta bancária. Mesmo que tenha só um pouquinho de dinheiro lá, mas imagina, ainda é teu dinheiro, você suou para conseguir, daí tu decide acessar só para ver se tudo tá bem e não consegue. E piora, não tem nenhum lugar físico que você possa questionar o que aconteceu. Bom, há muitos clientes do Nubank que passaram exatamente por isso, e a Gabriela Furquim, Opa, ele falou uma coisa aqui importante. Muitos clientes, hein? Vamos lá. Muitos clientes. da coluna Dinheiro e Negócios, tá aqui comigo ao vivo para contar mais sobre esse terror que alguns correntistas passaram. Gabi, boa tarde. Como a gente falou antes de entrar, né? De fato é isso. Você imagina, seu dinheiro tá ali guardado, você acha que tá protegido, tenta acessar a conta e não consegue acessar. Conta como é que funcionou esse esquema, né? Não é esquema, mas como funcionou esse problema Opa, será que é o esquema? Não, não falou que não é, né? e como é que a Nubank tá se resolvendo. E claro, você tem outros casos aí para contar. Sim, Rafa, é um desespero, né? Imagina o tamanho do susto. Cara, e é o seguinte, ó, se você já teve problema com o Nubank ou com esses bancos digitais, o problema dele é o seguinte, se você quiser saber mais informações, você vai ter que falar no chat lá com eles ou e-mail, só que é uma resposta demorada, né? Quem tem aí conta em banco físico, pelo menos é mais fácil, você pega seu carro, você vai lá no banco e consegue resolver. E esse é o grande medo aí de quem tem conta, né, quem tem aí a conta na digital, né? Assim, vale lembrar que os bancos eles podem sim bloquear as contas quando identificam algum tipo de transação suspeita, alguma movimentação estranha, mas ele precisa avisar o cliente. E nesses casos que a gente conta, os clientes não foram avisados nem do Aí é complicado, hein? Não avisaram. Agora, hum. bloqueio temporário ali de alguns dias, nem sobre a exclusão da conta. No caso da exclusão da conta, tem que ser avisado 30 dias antes, e isso não aconteceu. Caramba, Eu imagina ouvi excluir sua vários conta. relatos de Imagina você tem dinheiro lá excluindo sua conta. É complicado, hein? pessoas que são clientes do Nubank contando sobre esses bloqueios e fui conferir processos judiciais. Dei uma olhada nos processos aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e achei 3 condenações. Eu queria algo que já tivesse sido julgado, né? E os 3 casos Ah, isso é importante. Então ela só pegou três aí processos que já foram julgados. Então pode ser que tenha muito mais aí, porque eles falaram muitas pessoas, né? Pode ser que tenha muito mais pessoas aí, muito mais processos rolando aí, que não foram julgados, né? muito semelhantes. As pessoas contam que, de repente, a conta foi bloqueada, eles não foram avisados antes. Esse bloqueio passou de 72 horas. O Nubank também Tá, bloqueou sua conta. E aí, você vai fazer o quê? Aí ferrou, hein? não falou nada. E relatam também esse desespero, porque você tem ali um telefone de saque, só que a gente sabe como é que é, né? Ligar para a central telefônica. Tecle Nunca 1, funciona. tecle 2, nem sempre o seu problema aparece, você aperta errado, tem que voltar lá a ligação. É muito difícil conseguir falar com um ser humano por telefone. E É. aí é realmente uma situação, imagina, desesperadora. E os 3 casos, os 3 processos que a gente cita, o dinheiro só foi liberado depois da decisão judicial. Os valores variaram muito, assim, de pouquinho ali, acho que Caramba. tinha um pouco mais de Será dois que mil ganharam os reais, danos que morais? é um Porque, dinheirão, pelo né, amor, gente, para né? pagar conta, para resolver. É que é pouquinho comparado ao que você vai dizer agora. Opa, R$ 3.000 aí é o salário aí de muita gente aí, né, gente, pessoal? Exatamente, que foi um bloqueio de 2 milhões de reais, imagina. E esse Cara, dois dinheiro, inclusive, milhões? era um dinheiro que tinha vindo de um processo, que era uma conta empresarial, uma conta de CNPJ, um processo na Receita Federal. A empresa ganhou, imagina, o tamanho da burocracia, um processo na Receita, conseguiu provar que ao longo de vários anos, de 10 anos, vinha pagando valor a mais, os tributos além do que precisava pagar. A Receita reconheceu, fez os depósitos caíram por intermédio do Banco do Brasil e no mesmo dia a conta foi bloqueada. A dona da empresa conta, né, nos autos, Caramba. que procurou o Nubank, explicou, falou do processo judicial. Mas, ao longo de todo o tempo, o Nubank não deu nenhuma resposta, nenhuma justificativa. É o problema, né, pessoal? Esse é o problema. Você vai lá, entra em contato e eles não te dão resposta. Para eles, você não é uma prioridade. Então, você imagina, o banco tem, sei lá quantos bilhões, trilhões lá em custódia deles. Você só é um cliente que tem 2 milhões lá. Para eles não é nada, né?
E aí você que se vire, né. Pô, complicado. E a juíza responsável chegou a conferir. Primeiro perguntou para o Nubank o que tinha acontecido, o Nubank disse que tinha identificado transações suspeitas e por isso tinha bloqueado a conta, mas que, ele não disse se ele procurou nem a Receita Federal, nem o Banco Central, porque é isso, o banco ele pode bloquear sua conta, aí ele tem 72 horas para analisar o que aconteceu. Se ele acha Ah, mas só 2 milhõezinhos só não vai fazer diferença, não vão suar por causa disso, pelo jeito, né, pelo que aconteceu aí. que realmente houve uma fraude, ele tem que notificar os órgãos responsáveis, seja o Banco Central, seja a Receita Federal, a instituição que pode ali dar andamento para aquela suspeita, para aquela investigação. E nesse nenhum dos casos o Nubank acionou, ele só bloqueou a conta, deixou o dinheiro lá, as pessoas sem ter acesso, aí você não consegue movimentar, não consegue tirar dali, e só devolveu esse dinheiro depois da decisão judicial. E é isso, né? Você imagina, você tem um boleto para pagar, você vai falar: "Opa, não dá para argumentar com boleto", né. Um outro caso também, aqui de Brasília também, a moça conta, assim, ela disse que não tinha olhado a conta no dia, foi fazer uma compra no supermercado com a filha, chegou na hora de pagar, o cartão não tinha saldo, Danos morais, né, pessoal. Pô, como pode um negócio desse acontecer, né, sem avisar o cliente. na conta não tinha saldo, o cartão estava bloqueado, e aí ficou super constrangida. Ela, inclusive, pediu danos morais na justiça, chegou a conseguir, justamente por conta desse constrangimento, né? É muito ruim você ir pagar uma conta num lugar público cheio de gente e não conseguir pagar. Então, é uma situação realmente desesperadora, assim. A gente falou com o Nubank, né? E o Nubank disse que bloqueia mesmo, assim, que faz parte do trâmite, que é uma obrigação do banco. Realmente o banco tem que agir. Sim, é uma obrigação do banco, né, mas o banco também deve cuidar dos seus clientes, né, imagino eu. Eles devem bloquear uma conta, igual esse caso de 2 milhões, pô, 2 milhões, né, para uma pessoa, para uma empresa faz muita diferença. Eles precisam correr com isso, né, eles precisam dar alta prioridade nisso aí. Não simplesmente bloquear, não avisar, não fazer nada. Quando vê algo que considera uma fraude, mas é isso, tem que ser um bloqueio de 72 horas e após 72 horas, o Nubank, se ele achar que realmente teve algum ou qualquer outro banco, houve uma fraude, ele tem que justificar, acionar os órgãos competentes e informar o cliente. Em nenhum dos casos isso foi feito, em nenhum dos casos que a gente analisou na justiça, né. É isso que eu acho mais importante deixar claro, né? É É. óbvio que, diante de um ilícito, de uma suspeita de ilícito, e o banco tem condições de identificar isso, não é à toa que a gente está falando tanto de banco aqui ultimamente, em outros. É, porque o maior medo do pessoal é igual esse caso aí do Master aí, né, que aconteceu. Eu acho que o banco, pô, ele tem um lucro muito grande, ele consegue atender bem os clientes, ele consegue ir atrás desse problema de bloqueio, né, que teve, se verificar, averiguar se realmente aquilo está correto, e só que eles não fazem, né. Então eles têm um monte de cliente, né, aqueles poucos clientes para eles lá não fazem diferença nenhuma, né. Outras questões de ilicitude, mas também falando de banco. É óbvio que o banco tem a responsabilidade, mas o cliente também tem o direito de saber o que aconteceu. E eu acho que você pode me dizer se eu estou enganado. Não é o direito necessariamente de dizer, não, a gente acha que você roubou, a gente acha que esse dinheiro é sujo, não é isso. Mas avisar, olha, estamos analisando a sua conta. Uhum. Porque, como você falou, né? Ainda que É, e a analisa de gente verdade saiba que o mesmo, né. boleto ele não espera, mas se 3 dias, como é o que, é que a lei manda, há que se esperar. Uhum. E há que se. O que é sempre bom lembrar, né? Se há uma suspeita de ilicitude, quem tem que apresentar é o banco, não o cliente. Né? É a Exatamente. presunção da inocência. O cliente não pode ser prejudicado por algo que o banco acha, né? Uhum. Por exemplo, no caso da empresa mesmo, nos autos eles relatam isso. E se o Nubank, se a empresa tivesse tido a chance. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, o banco pode bloquear, legalmente ele pode fazer isso, mas pelo que deu para perceber, dependendo do cliente, eles não avisam, eles não seguem a lei da forma que deve ser seguida, como a reportagem mostrou aí. E então, o que que fica para a gente, né, de lição? A gente precisa manter mais contas bancárias, né? Então, na economia sempre falam muito sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, porque se a cesta cair, você perde todos os ovos. Então é importante nós sempre mantermos, várias contas bancárias em bancos diferentes,
para que não aconteça esse tipo de coisa, né. Os bancos, eles têm muito poder, eles têm muito dinheiro, e você é apenas um pequeno número ali, né, que eles não dão muita bola, e acaba que você fica à mercê disso. Então é importante nós termos mais contas bancárias do que uma só e colocar e dividir o dinheiro nessas contas bancárias, né, porque numa emergência dessa, como que você vai resolver, né, se você não tiver alguém do seu lado ali que consiga, pagar a sua conta ali, você está perdido, né, e a gente sabe que judicialmente as coisas demoram muito aqui no Brasil, né. Então essa é a dica que eu deixo aqui para vocês, e até a próxima, pessoal.